Prometo para vocês que eu vou ser breve, tá? Irmãos, quero compartilhar uma palavra com vocês de coisas que esses dias Deus tem colocado no meu coração, assim, de uma maneira forte, pesada. E aqui é a reunião de casa aberta, como eu falei, que o pastor Lucas ministrou aqui, né? O chamado para a gente ir, o encargo da gente ir. São mensagens, irmãos, que servem para todos, não só para uma supervisão, para uma rede, para uma igreja. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Quando nós saímos para manifestar poder, nós temos que sair e manifestar o Evangelho. Nós temos a autoridade e o poder de Deus sobre nós. Palavra, o Evangelho, o ensino. E eu quero falar com vocês de um momento de convite. Mais do que convite, nós estamos vivendo um tempo de convocação, porque muitos ainda não tiveram a dimensão da arma que você é no reino de Deus. Nós estamos ouvindo aí, pastor Lucas, sobre as crises, as guerras, né? Guerra no Irã, os Estados Unidos que ataca, aí essa conversa toda você vai vendo o poder de fogo. Aí você vê, né, que os Estados Unidos tem um avião lá, é um drone, sei lá o que é, um avião que ele passa imperceptível no radar, ele fica quase que invisível entre as nuvens. Você fala assim, uau, que arma poderosa que... Aí o outro lado, Israel tem o domo de ferro, que ele cria um escudo por cima do país e é quase que impenetrável. Eles falam assim, tecnologia, poder bélico enorme. Mas eu quero te falar, você é uma arma muito mais poderosa do que esse monte de arsenal aí que a gente está vendo esses dias. E eu quero te convocar nesses dias para assumir o seu lugar de eleito, de alguém que foi eleito. Deixa eu te falar coisas aqui que vai bagunçar um pouco sua cabeça, mas se você deixar o Espírito ministrar no teu coração, ele vai mudar a forma como você vai se mover. Porque a vida é um movimento. O Senhor quer garantir que a igreja dele seja uma igreja que se mova. Nós colocamos um vídeo aqui no começo, depois eu vou postar lá nas redes sociais, e ele fala que é uma continuidade. Sucesso é sucessão. Sucesso é você ter continuidade. Se Jesus não voltar, você tem que gerar um legado. Falava com o pastor Lucas no começo aqui do culto, no começo aqui do Open House, falava assim, pastor, nós precisamos ter um legado, uma continuidade, mas uma identidade. E a gente ouviu diversas palavras sobre identidade, a sua identidade em Cristo, a identidade do radical. Tudo isso serve, é verdade, é rema para nós. Mas o meu anseio nesses dias é que você seja a imagem para alguém. Quando alguém falar assim, discipulado, a primeira pessoa que vem na cabeça, pastor Lucas, pastor Alan. Faz esse exercício aí com você, na sua mente, você não precisa responder não. Quando eu falo de radicais livres, quem é que vem na sua cabeça? Qual é a imagem que vem na sua mente? Ô glória, obrigado. Eu vou te falar, quando eu falo de radicais, primeira pessoa que vem na minha cabeça, pastor Naor Pedrosa. Pastor, mas não é mais o Naor. Realmente, não é mais o Naor, agora é o pastor Landim. E ele está caminhando para construir essa imagem. Ele está caminhando para que, quando os jovens falam assim, radicais livres, a primeira pessoa que vem na cabeça é o pastor Ricardo Landim. Mas hoje ainda, eu estou sendo sincero com vocês, hoje quando eu penso radicais, eu ainda venho Naor na minha mente. Ainda vem, eu vou falar um pastor que acho que quase ninguém conhece aqui. Ainda vem pastor Paulinho na minha mente quando eu falo de radicais. Quem lembra do pastor Paulinho aqui? Olha, a gente tem uns 5, 6 aí que estão velhos, né? Que é isso, que estão ficando velhos, é isso. A verdade é essa, irmãos. Pastor Paulinho já não está morando em Portugal, já não é dos radicais, já não caminha com a gente há muito tempo. Mas ainda vem na minha mente. O que eu quero falar, irmãos, é que você tem que ser essa imagem para alguém.
quando falarem de coisas do céu, você precisa ser a primeira pessoa que vem na mente de alguém. E nós precisamos assumir uma posição de eleito. Deixa eu te falar, irmãos, eu não vou falar de teologia aqui não. Tem várias doutrinas da eleição, da predestinação, não se atenha a isso. Mas eu quero falar desse chamado de Deus. Olha o que diz, lá em Efésios capítulo 1, eu vou acompanhar aqui com vocês para a gente ler a mesma versão. Efésios capítulo 1, verso 3. E o proprietário do Corsa nos ajude, vai lá. Efésios 1, 3. Olha só que poderoso é isso daqui, irmãos. Deixa cair no teu coração. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou te deixar indesculpável hoje. Ah, pastor, eu não consigo fazer, eu não consigo liderar, eu não consigo fazer a obra, eu não consigo fazer as coisas. Ah, porque eu não tenho recurso. Ah, porque eu não tenho força. Ah, porque eu não tenho ânimo. Porque eu dormi, porque eu estou cansado, porque eu trabalho de segunda a sexta. Chega no sábado eu preciso descansar. Irmão, o corpo físico precisa. Mas você descansa muitas vezes aqui, ó, pulando, dançando na chuva. Fazia anos que eu não dançava na chuva, mas hoje eu dancei na chuva. Mas você não tem desculpa, irmãos, porque Ele não te abençoou com algumas bênçãos. Ele não te abençoou com algumas provisões. Não, Ele te abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Deixa eu te falar, tudo que você precisa para cumprir esse ID que o pastor Lucas ministrou, para assumir a sua posição, você já tem, você já recebeu. Todo recurso que você precisa, você já recebeu. Você já tem, irmãos. Então você está autorizado aí. Você pode chegar em qualquer lugar e manifestar esse reino. Sabe, eu gosto muito, irmãos, de sair para ministrar, quando eu tenho oportunidade, quando a minha esposa está junto. Que a gente vai ministrar nos lugares, tem as oportunidades, aí eu falo assim, ó, vamos liberar, hein? Vamos liberar o manto aí. Minha mulher é mulher do coque, irmãos. Ela não usa coque, mas ela é irmã do coque. Eu ando na linha com ela, João, porque se eu pisar fora, não precisa ninguém focar. O Espírito revela. Não precisa nem de ninguém me ver, não, irmãos. Eu já veio o DNA do céu ali, já veio a revelação. E eu gosto porque aonde a gente chega, esse reino tem total liberdade de se manifestar, porque eu já recebi. Eu já tenho o dom, eu já tenho a unção necessária. Aí eu falo assim para ele, eu falo assim, amor, estou com uma impressão aqui no Espírito, vamos orar por aquele casal ali, vamos. Aí a gente vai orar, pastor Rodrigo. Aí quando a gente vai orar, é impressionante, irmãos. Eu não fluo no dom de palavra de conhecimento, eu tenho também, porque a gente recebeu todos os dons com o Espírito Santo. Você é profeta, você é mestre, você tem todos os dons, só que alguns você vai usar mais do que outros. Por quê? Porque é em benefício do corpo. Minha mulher flui no dom de palavra de conhecimento, eu já fluo mais no dom de mestre, que é de palavra. Mas eu vou com ela e eu falo assim, eu estou com impressão aqui. Aí a gente começa a orar, aí ela começa a orar a mesma coisa. Só que daí, como eu sou pequeno nesse dom assim, eu sou criança ainda, eu não tenho essa facilidade. Aí eu vou orando, ela fala assim, ó, aí ela começa. Deixa eu contar uma situação, não esqueça desse dia, irmãos. Nós fomos orar numa casa de uma irmã, nem era irmã, né? Ela não era convertida, né? Ela falou assim, ó, o meu pai tá ficando endemoniado, vocês vão lá orar por ele? Eu falei, vamos lá, caça fantasma. Onde tinha um demônio eu queria ir. Aí eu falei, vamos lá, Lília, a gente foi. Aí eu cheguei, João, a casa do cara, meu, tinha 50 mil imagens assim, ó. Tudo que era santa, todo tipo de imagem, e fitinha pendurada. Aí eu já olhei, entrei e falei, tá fácil isso daqui, né? Uma idolatria violenta, nós vamos orar aqui, 5 minutos vai manifestar o demônio.
Aí oramos, Fernando, começamos a orar, fazer espuma no canto da boca, e o cara assim, ó, nenhum ai. Aí eu falei assim, minha unção está fraca, não é possível. Aí o que a gente faz? Como bom crente, quando não acontece nada, a gente sobe a voz, em nome de Jesus. A gente começa a orar mais alto, e nada, irmãos. Aí eu peguei e falei assim, acho que não tem demônio não, vamos embora, né? Aí a gente já estava indo embora, irmãos. Ficamos lá, ó, um tempão. Já estava indo embora. Aí ele falou assim, ó, nunca tínhamos pisado naquela casa, irmãos. Aí ele parou e falou assim, irmã, vai lá no armário da cozinha, na gaveta do meio, na gaveta azul, tem uma faca com o cabo quebrado, com a ponta quebrada, que vocês ganharam de alguém. Vai lá, pega ela para mim. Aí a menina fez assim, ó, correu. Quando ela trouxe a faca, eu falei assim, não é possível. Mas é muito detalhe, pastor Rodrigo. A gente nunca tinha visto aquela pessoa. Estou falando que a minha esposa ela é melhor do que ninguém, não. Eu estou falando, irmãos, que nós temos total liberdade de pôr esse reino para fora, porque nós já temos ele dentro. Nós já temos tudo inserido através do Espírito. Então onde eu for, sinais vão acontecer. Olha só, verso 4. Eu vou te falar de um estilo de vida, irmãos. A gente precisa viver esse estilo de vida, essa maneira de viver. Efésios 1 verso 4. Rapaz, cara bonito, hein? Efésios 1 verso 4. Olha só, no verso 3 diz assim, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Todas as bênçãos estão em você. Tudo que você precisa está em você. Aí no verso 4, ele me explica o porquê que eu recebi todas essas bênçãos. Porque Deus nos escolheu nele, antes de criar o mundo. Antes de criar as coisas, ele te escolheu nele. Olha só como isso é poderoso, irmãos. Então ele garantiu todas as bênçãos, todo o recurso, porque ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí você vai falar assim, puxa pastor, eu sou abençoado demais, é graça demais, eu recebi tudo que eu preciso, e ainda ele me escolheu. Irmão, mas não para por aí. Você acha que ele te escolheu porque você é bonitinho? Olha para o irmão que está ao teu lado aí, vê se ele tem perfil de ser bonitinho. Bonitinho a ponto de Deus escolher ele. Não precisa nem olhar, né? Você acha que esses olhos castanhos, esse cabelo liso, encaracolado, crespo, eu não sei. Você acha que isso daí atraiu Deus? Fala a verdade, irmãos. Você acha que, eu tenho cabelo farto, farta um pouco em cima, farta um pouco na. Você acha que foi isso que fez o Senhor te escolher? Não, olha lá, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu gosto tanto dessas palavras. Ele me escolheu porque e para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Até aí está tudo bem, porque eu não consigo ser santo e sem culpa se ele não manifestar a graça sobre mim. Então eu ainda estou na dependência dele, ele que está fazendo. Agora verso 5. Aí olha só, nos deu um destino, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, tem que cair no seu coração. Ele te deu todo o recurso, ele escolheu você a dedo. Podia ser qualquer um que estivesse aqui, mas é você que está ouvindo essa mensagem. Podia ser seu vizinho, seu amigo, seu primo, mas é você que está hoje. Por quê, irmãos? Porque ele tem um destino preparado para você. Só que você precisa ir em direção a esse destino. Você precisa caminhar em direção a esse destino. Um movimento
Tem que acontecer. O Espírito Santo está sobre nós para garantir um movimento. Tem um princípio na teologia que é o princípio da primeira menção. Todas as vezes que uma palavra ou um texto foi mencionado a primeira vez, aquele sentido da menção vai determinar um padrão para as outras vezes. E a primeira vez que o Espírito do Senhor foi citado na palavra foi em Gênesis 1. E ele falou: e o Espírito do Senhor se movia. Então uma das coisas que o Espírito Santo está derramado sobre a sua vida é para garantir o movimento, para garantir que você vai se mover, para garantir que você vai ir além, para garantir que você não vai parar. Então eu quero falar desse movimento, irmãos. Nós vamos ler um texto comprido até, mas que só o texto já vai ministrar no teu coração. Abre comigo aí Mateus capítulo 25. Mateus 25 verso 1. São parábolas que Jesus contou aqui. E eu vou te falar, irmão, isso aqui me pegou essa semana de um jeito. Então, é um tão colocado em, é algo grande inserido. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Olha só, irmãos, primeiro ponto interessantíssimo aqui, que a gente lê a Bíblia às vezes e não percebe isso. A gente faz uma separação. Quantas virgens eram? 10 virgens. Todas elas eram crentes? Agora ficou com dúvida. Todas eram crentes? Todas. Tem o pessoal assim, ó, com uma unção de serpente aí, com medo de errar. Todas eram crentes. Está na igreja lá, irmãos, é crente. Na sua célula, se tem 10 virgens lá, são 10 crentes. Essa era a célula aqui, ó, 10 crentes. Elas pegaram as lâmpadas e saíram para encontrar o noivo, todas as 10. Verso 2: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, mas não levaram óleo. Olha só, irmãos, elas não quer dizer que elas não estavam com a lâmpada acesa. Todas as 10 estavam com lâmpada acesa. Todas as 10 receberam uma palavra que queimou. Todas as 10 converteram, acenderam o coração. Só que 5 não continuou a relação. Porque o que é o óleo na Bíblia, irmãos? Unção, poder. Isso é o óleo. O óleo, ele era usado para o fogo. O óleo era usado para curar. Então você percebe que a relação aqui é o mais importante. Ele está falando aqui, ó, 5 se converteram, acenderam a lâmpada, o coração queimou, mas a relação delas parou. A vida com o Espírito não foi à frente, o óleo não continuou jorrando. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. 5 só que dormiu? Todas. O cansaço veio sobre todos. O desejo de parar veio sobre todos. A vontade de entregar a célula veio sobre todas. A vontade de dar um bico no balde e ir embora veio sobre todos. A vontade de falar um monte pro líder do louvor que está pegando no pé, que você não está ensaiando, veio sobre todos. Qual que foi a diferença, irmãos? 5 continuaram se relacionando com o óleo. Porque, irmãos, não importa se você tem lamparina aí. Sabe o que importa? É se você está pronto para o atraso do noivo.
Não importa se você está carregando uma lâmpada aí. Olha só o detalhe: o noivo demorou. O noivo demorou, irmãos. Você está pronto? Você está pronto para o atraso do noivo? Aí olha só, irmãos, à meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dêem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Nós precisamos estar pronto, irmãos, preparado para o atraso do noivo. Mas deixa eu te falar o que é difícil, irmãos. E se o noivo demorar muito? Há quanto tempo você está ouvindo que Jesus está voltando? Nunca esteve tão claro que ele está às portas, irmãos. Vou te falar, eu estava ouvindo um pastor, chama Daniel Lopes. Ele tem as conversas mais malucas, as teorias mais doidas que você pode imaginar. E ele estava falando que um dos próximos passos, que é um desejo do governo americano, é ajudar a reconstruir o templo. Puxa, reconstruir o templo, eu estou falando assim, Jesus está aí já, porque essa eu acho que é uma das principais profecias da volta de Jesus, a reconstrução do templo. Não é o templo do Brás lá não, viu, irmãos? Não é aquele templo de Salomão lá não. Esse daí é da Shopee. Mas está às portas. Ele falou que um dos pontos agora é o tratado de paz. O que está acontecendo hoje? Uma reunião para esse tratado de paz. Irmãos, nunca teve tão claro que Jesus está chegando. Você está preparado para o atraso do noivo? Você está pronto? Você vai permanecer enchendo a sua vasilha de azeite? Olha só, irmãos, continua comigo aí. Continua comigo no texto. Tem mais uma parábola. Vai lá para o verso 13. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. 14. Outra parábola. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: olha só, irmãos, a fala desses caras são muito importantes para nós. O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: irmãos, repara que os 2 primeiros não falou nada de como eles enxergavam ao Senhor. Irmãos, a relação é muito mais importante do que aquilo que você faz. É muito mais importante você ter uma relação profunda do que você liderar uma célula. É muito mais importante você ter uma relação intensa,
você assumir a sua posição de eleito, do que fazer coisas. O Senhor não quer que você faça coisas, o Senhor quer se relacionar, e a relação vai te conduzir a fazer. Irmãos, vou te falar, eu sirvo a Deus, eu escuto isso às vezes e falo assim, não faz nenhuma coerência, não tem nenhuma coerência na fala. Eu sirvo ao Senhor no louvor. Imagina você juntar a sua equipe de louvor, pastor Lucas, lá do Paulistano, o pessoal aqui, arrebentou, não arrebentou? Foi bem, seu Kevin. Agora chega lá diante dos anjos para cantar santo. Você acha que você vai ganhar dos anjos cantando? Você acha que tem algum anjo que fica rouco? Você acha que tem algum anjo que vai falar assim, não estou ouvindo aqui, até para subir no fone aqui? Irmão, você acha sinceramente que o Senhor quer que você sirva? Se Ele quisesse você servir no louvor, um louvor para servir, Ele tinha mandado uma miríade de anjo aqui. Se Ele quisesse alguém para fazer coisas, um exército muito mais poderoso que não se cansa. E tem anjo que pode servir Ele. Então não é o trabalho, irmãos, que é importante, é a relação. Irmãos, uma das coisas que eu fiz poucas vezes com o Samuel, lavar o carro junto. Fiz pouquíssimas vezes. Mas quando você chama uma criança para lavar um carro junto, um pai chama um filho para lavar o carro junto, o carro vai ficar limpo? Ele vai lavar tudo de novo. O que era importante ali? O tempo junto, a relação. É isso. Então não é o trabalho. Mas agora olha só, você acha que Deus estava preocupado com os 5 que trabalharam para Ele? Ele estava preocupado com a relação. E você vai ver aqui, olha como que esse servo que tinha 1 talento enxergava o Senhor. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha a ótica que ele tinha de Deus. Eu sabia que o Senhor era um Deus duro. Deus vai pesar a mão se você pecar. É isso que a gente ouviu muitas vezes. Muitas vezes nós falamos isso. A vida está dura, está difícil. Você deve estar, o que você fez? Deixa eu te contar, irmãos, eu levei o carro, vou contar minha história aqui para vocês verem. Eu levei o carro para arrumar, para fazer para trocar óleo, essas coisas. E na concessionária que eu levo, o cara, ele já olha os outros serviços que tem para fazer e já manda fazer. Então eu levei para trocar o óleo do motor. Aí veio uma conta de mais R$600. Falei, que bendito de óleo é esse? Aí falou, não, o para-choque dianteiro tá quebrado. Nós já autorizamos fazer a troca, já mandamos. Aí eu falei, beleza, vou pagar. Aí fiz. Trocou o óleo e trocou o para-choque dianteiro. Pintou, ficou coisa mais linda. Aí eu cheguei com o carro em casa. Aí minha mulher falou assim, nossa, que bonito que ficou, né? Fez a frente, fez a traseira. Eu falei, não fez a traseira, só a frente. Aí eu saí no outro dia para olhar, eu falei, realmente a tampa está bonitinha, tá lustrado. Falei, fizeram a traseira. Aí veio mais um e-mail, pastor Lucas. Na funilaria do para-choque dianteiro, identificamos que a tampa traseira e o para-choque traseiro também estavam com danificado. Fizemos também mais R$1.200. Falei, não é possível. Eu estou num momento apertado financeiramente, vem mais 2 contas que eu não contava. Falei, agora vou ter que pagar. Carro lindo, né? Mas eu falei, vou ter que pagar. Isso foi numa segunda-feira. Quinta-feira fui com o Samuel no treino dele. Aí caiu uma chuva violenta, irmãos. Aí eu falei, estamos dentro do carro, maravilha, pode chover o que for, estamos dentro do carro. Saí, parei no farol, caiu um raio do lado do carro. Aquele estrondo. Aí caiu uma árvore em cima do carro. Caiu uma árvore no teto, irmãos. Aí as pessoas veem isso e falam assim, não é possível, pastor, você está em pecado, você não dizimou, o que você fez? Esse é o olhar de quem fala, eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus severo. Você viu que ninguém falou, Fernando, da relação? Os 5 talentos, o de 2 talentos, falou assim, o Senhor me deu, eu multipliquei. Esse daqui falou assim,
O Senhor é um homem severo, colhe onde não planta e ajunta onde não semeou. Verso 25: por isso tive medo. Síndrome de Adão, irmãos. Quando Deus chegou no jardim, Adão teve medo. Quem é distante na relação tem medo, se sente como um escravo. Sabe quem tem medo, irmãos? O escravo. O escravo tem medo de ser punido. O escravo tem medo do açoite. O filho não, irmãos. O filho ganha e multiplica. O filho recebe e entrega o dobro. Aí ele falou: tive medo e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Agora olha a resposta do Senhor. Ele não ficou bravo com o talento. Ele não ficou bravo, irmãos, com isso. Ele falou assim: o Senhor respondeu: não, olha, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Ele está falando assim: que conversa é essa? Você está falando que eu sou mau? Que eu colho onde eu não plantei? É isso que você está me falando? Essa é a justificativa? Sabe o que você está falando? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Se você continuar, caminha comigo aí, você vai ver que é isso que o Senhor está falando. Ele falou assim: ó, você está falando que eu sou mau, que eu semeio, eu colho onde eu não semei. Você não me conhece. Pode passar, pode mais um. Mais um. Verso 30. Ó, e lancem fora o servo inútil. Verso 31, você vai ver a explicação agora. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha de bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Ou seja, relação. Relação. Não é o que você faz, é a relação. Necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo, cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E aí é onde entra o ponto central aqui, irmãos. Imagina você viver uma vida assim, ó, atormentado todo dia porque tem que responder certo, porque tem que vestir, porque tem que dar de comer, porque tem que cuidar. Olha só, 39. Quando te vimos enfermo ou preso e foste visitar? Em verdade lhes digo que tudo que vocês fizerem a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Olha, irmãos, imagina essa vida, você se relacionando com pessoas ao longo do caminho, e toda hora você tem que ficar assim, ó: será que eu servi ao Senhor aqui através desse irmão? Será que eu dei de comer para esse cara aqui? Eu dei de comer ao Senhor? Será que eu vesti esse irmão, eu vesti ao Senhor? Imagina que tormento é isso, você ter que enxergar todo mundo com a preocupação se você está servindo Ele e está também servindo ao Senhor. Não é tormento? Não é uma vida difícil? Todo mundo que vai falar com você, você tem que ficar preocupado: será que é o Senhor? Só que esse pessoal perguntou assim: Senhor, quando nós vimos isso? Quando nós fizemos isso? Você sabe por que eles não enxergaram que era o Senhor, irmãos? Porque era a forma que eles viviam, era o estilo de vida deles. Então Jesus falou assim: ó, vocês não viram que era para mim que vocês estavam servindo? Porque vocês estavam preocupados em fazer o que o coração de vocês retém, o que é verdade no coração de vocês. Então, como é verdade no coração de vocês, vocês nem percebem que estão fazendo para mim. Como isso é quem você é,
não é peso nenhum. Como amar, servir, cuidar, libertar é normal para você, então você nem percebe. Só que o texto também continua dizendo, verso 41: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Não é à toa que está isso, irmãos, está repetindo. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso e não te servimos? Para agora para prestar atenção nisso, irmãos. Ele está falando, irmãos, com todos os servos. É com a igreja que ele está falando. Ele está falando com gente que está no nosso meio. E aí tem gente que serve porque é quem ele é, natural. E tem gente que não enxerga porque está preocupado com a posição. Na ânsia de manter a posição, não enxerga a necessidade de Jesus. Mas quando você está na ânsia de servir o que é o teu coração, você não enxerga a naturalidade como você serve Jesus. Isso não é poderoso? Então às vezes você está tão preocupado em manter o cargo, que você nem percebe que é Jesus que você está servindo, ou que você não está servindo, na verdade, né? Você fica tão preocupado em manter o cargo, que você deixa de servir Jesus e não percebe. Aí Jesus fala assim: ó, tive fome, você não me deu de comer. Quando? Jesus, quando que você teve fome e eu não te dei de comer? Se você tivesse fome e viesse a mim, eu te dava de comer. Ele falou assim: então, mas aquele irmão ele tinha fome, ele precisava da sua oração naquele dia, ele precisava da sua palavra naquele dia. Senhor, quando esteve preso e eu não te visitei? Então, irmãos, tem gente que está nas suas cadeias aí, droga, alcoolismo, prostituição. Isso nós que temos que visitar, irmãos, porque quando nós fazemos isso a um desses pequeninos, fazemos ao Senhor. Às vezes na preocupação de manter o cargo, você não enxerga aquele que tem fome que está do teu lado. Às vezes na preocupação de manter o cargo, não, porque eu sou discipulador, com vários R's, eu sou pastor, com vários R's, eu preciso sentar na frente, eu preciso que o pessoal me dê um lugar reservado. Sentar na frente, irmão, a Lília, eu já ganhei aqui, porque a Lília chamou a Tamiris e o Fernando para sentar na frente. Não, irmãos, mas não é essa a questão, nós queremos acomodar os irmãos, mas eu tenho certeza que se não tivesse lugar aqui na frente, eles não iam ficar chateados de sentar lá no meio, lá atrás. Não é o lugar aqui que é mais importante. Honra, irmãos, honra não é você colocar a cadeira reservada. Honra é você ter o mesmo coração. Honra é você servir. Irmãos, Jesus ele deixou bem claro: eu não vim para ser servido, eu vim para ser servo dos meus irmãos. Irmãos, tem gente que pensa que atingiu o pastoreio, agora eu sou pastor, pastor Lucas, agora você tem que me honrar. Não, irmãos, agora é que você tem que servir, porque na teoria você é quem mais entendeu como Cristo é, e eu tenho que ser igual a Ele. E às vezes a gente preocupado em manter o cargo, não serve a Jesus, mesmo estando na posição lá, mesmo tendo o título, mas não serve. Você quer um exemplo claro? E a gente já vai caminhando para o fim, irmãos, que a gente precisa orar. Quer um exemplo claro de alguém que não se preocupou com o cargo, mas com o coração? Davi. Saul estava no cargo, mas Davi tinha o coração de rei. Saul estava na posição de sacerdote, de rei, no cargo, no título. Davi reinava, mesmo sem a coroa. E está todo mundo sujeito, irmãos. A história de Davi vocês sabem.
O profeta chegou lá, na casa de Jessé, e quase ungiu Eliabe lá, quase ungiu o cara errado. Aí Deus falou assim: Samuel, pelo amor de Deus, Samuel, você já está errando de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque está todo mundo sujeito. Você está indo pelo aparente, você está indo pelo que é visual. Só que Deus, eu não olho nada, Samuel, não olho o externo, eu olho o coração. Vou te falar, a gente erra muito. Na posição de pastor, estou te falando, irmãos. Já cometi esse erro, e muitos pastores também. Chega o irmão lá que tem uma roupa, um padrão, uma veste externa, pastor Rodrigo, de crente. Aí você fala assim: esse cara aí, não, vai multiplicar, vai crescer, vamos investir. Aí o cara sai, um lobo em pele de cordeiro. O cara chega lá com a Bíblia embaixo do braço, todo arrumadinho. Aí durante a semana pegando todas as irmãs da igreja, a gente nem sabe. O externo, viver pelo aparente. Irmãos, Deus conhece o coração, Deus sonda o coração. Mais importante do que você faz é o coração. Então você pode ter todo um externo de crente dos 9 dons, mas se o coração estiver errado, nada vale, nada vale. E aí Deus fala assim: Samuel, pelo amor de Deus, já ia errar de novo. Saul era um rei ruim, mas foi o rei que o povo pediu, porque o povo pediu Saul como rei, porque Saul era forte, era alto. A Bíblia fala que ele era acima dos ombros de todos os homens de Israel, ou seja, ele era o mais alto de todos. Então o povo falou assim: dá no Saul como rei, aparente, pelo visual. Mas Deus olha o coração. Ele falou assim: não é esse cara aí, tem um cara que está lá atrás das malhadas, tem um cara que está lá com coração de rei, é ele que eu quero. Irmãos, você abrir mão da posição para revelar o seu coração, vai te dar tanta paz e capacitação, que até o seu inimigo você vai servir. Porque Saul queria matar Davi, mas Davi tinha o coração de um rei, a ponto de servir Saul. Até aquela pessoa que mais te persegue, você vai estar tão centrado em Deus, com o coração tão alinhado com Deus, que não vai ser peso nenhum servir Ele. Porque a posição não importa, o que importa é aqui, ó. É essa geração que nós temos que ser para a humanidade. É esse coração que a gente tem que revelar aos homens. Pastor, mas me perseguem tanto, eu sofro tanto, aquele líder no meu trabalho é mau, aquela pessoa me machuca, mas eu estou tão em paz com quem eu sou em Deus, que até esses daí eu vou servir. Davi foi esse cara, irmãos. Irmãos, eu não estou bravo não, é uma indignação de que eu falo assim: ó, eu não posso ser igual a todo mundo, porque eu não sou igual a todo mundo. Eu fui eleito nele, eu recebi todo o recurso dele para um destino, e o destino é revelar Cristo. Então eu não posso ser igual, eu não posso me adequar aos padrões. Davi estava atrás das malhadas, e ele vivia naturalmente assim. E era assim, com o coração de um rei que estava escondido, que ele vencia as suas lutas. Ele começou matando um bicho, matou um leão, matou um urso, mas ele estava pronto para matar um gigante também, porque o coração estava alinhado. Ele estava pronto para servir seu inimigo, ele estava pronto para ser o melhor amigo do filho do seu inimigo. Por quê, irmãos? Porque ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha o coração. Imagina essa situação, irmãos. O profeta chega e fala assim: você é o rei de Israel a partir de hoje, e unge você. Qual que seria a postura natural da maioria? Não, agora eu sou rei, agora eu vou andar, tal, peito aberto. Não, vou tomar meu lugar, vou sentar no trono. Não, irmãos, convicção. Ficou ainda anos. Saul tentou matar ele. Deixa eu te falar, irmãos, guarda isso que eu vou te falar. Quem está preocupado com o cargo vai ser exposto pelas suas necessidades. Foi assim. Saul, irmãos, foi fazer suas necessidades um dia, e Davi teve toda a chance de matar ele. Ficou exposto.
Davi podia ter matado Saul quando ele estava dormindo, ficou exposto, mas o coração fez com que ele servisse. Só que Davi também errou, irmãos. Davi chegou um momento que ele se preocupou mais com a posição do que com o coração. E aí ele foi para a posição e mandou os irmãos para a guerra. Deixa eu te falar, irmãos, pode ficar de pé, nós vamos encerrar já. Davi também teve esse coração. Teve um momento que ele se preocupou mais com a posição. E ele deu uma ordem para o seu exército para a guerra e ele ficou no lugar. Guarda isso, irmãos. Eu gosto dessas frases curtas, porque isso gera uma marca em nós. Quando Davi se preocupou com a posição, a primeira coisa que aconteceu, ele matou o seu irmão. Quando a posição é mais importante do que o coração, seus irmãos morrem. Seus irmãos vão morrer. Quando a posição é mais importante do que o coração. Davi se preocupou com a posição. Um irmão dele foi entregue à morte. E ele ainda se deitou com a esposa. Quando Davi se preocupou com a posição, o seu irmão Urias foi morto. E sabe qual foi a conversa do profeta? Davi, ele foi ungido rei com roupa de pastor. Foi para uma batalha com roupa de pastor. Chegou lá, Saul falou assim: não, põe minha armadura, você vai lutar com Golias? Põe minha armadura. Aí a Bíblia fala que Davi vestiu a armadura de Saul e falou assim: eu não consigo nem andar com essa armadura, tira isso daqui de mim. Eu fui ungido com roupa de pastor. Eu matei um leão e um urso com roupa de pastor. Eu derrubei um gigante com roupa de pastor. Mas quando ele vestiu as roupas de rei, quando a posição foi mais importante, seu irmão morreu. Aí o profeta vem conversar com Davi sobre o que, irmãos? Davi, existia um pastor que tinha uma ovelha mais querida. Vocês sabem todo o enredo da história. A resposta de Davi foi assim: esse homem que matou a ovelha mais querida desse pastor, certamente ele tem que morrer. Aí o profeta fala assim: Davi, este homem é você. Você esqueceu que você é pastor. Você esqueceu o seu coração, Davi. Arrepende-te, Davi, e volta para onde você parou. Arrepende-se, Davi, e assume o seu lugar de eleito. Arrepende-se, Davi, e corrige o teu coração. A posição não é importante, o coração é importante. Irmão, o Senhor está chamando uma geração para fazer um alvoroço. Mas é uma geração que não se preocupa com rótulos, que não se preocupa com o que dizem, mas que não abrem mão do coração que Deus plantou antes da fundação do mundo. Irmãos, nós estamos crescendo tanto como supervisão. Nós hoje somos a maior supervisão de toda a MAV. Você sabia disso? Nós somos 700 jovens na nossa supervisão. Mas não é nada. 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 Porque nós temos em Cristo a capacidade de fazer um alvoroço onde nós formos, se o coração estiver correto. Pastor Lucas, paulistano realmente vai se render ao Senhor Jesus, porque um coração bate por isso. Se você encontrar mais um, o trabalho vai ser nada. Se você encontrar 10, 100, todo aquele bairro vai queimar por Jesus, porque nós somos uma arma no reino do Espírito. Nós não nos preocupamos com o cargo, não nos preocupamos com rótulos que nos dão, nem com os elogios
nem com ódio destilado. Nós somos uma geração eleita. Nossos jovens terão visões, nossos filhos profetizarão. Você é a voz para essa humanidade. Feche os seus olhos aí no seu lugar, e nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos falar: Senhor, som do meu coração, e se há em mim algum caminho mau, nós deixamos no teu altar, porque eu quero ser aquele que transtorna o mundo. Eu quero ser aquele que te serve, não entregando coisas, mas alimentando o perdido, vestindo o desnudo, servindo com alma, espírito e corpo.